Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre divórcio litigioso. Entenda como funciona o processo para terminar formalmente a relação quando o casal não chega a um acordo. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador Nelson Messias de Moraes, completa 1 ano de gestão e fala sobre as conquistas e desafios desse período. No Dia do Futebol, o JQ explica por que a justiça é uma importante aliada do esporte e dos torcedores. Acompanhe uma discussão sobre a recente decisão do STF, que determinou que mulheres transexuais presas cumpram pena em presídios femininos. E ainda, o proprietário de um imóvel tombado tem direito a uma série de benefícios, mas deve cumprir alguns requisitos. Saiba quais são eles nesta edição. Mais próximo do cidadão. Uma parceria entre o Judiciário de Minas Gerais e a Associação Mineira de Rádio e Televisão vai permitir que o conteúdo de rádio e TV produzido pelo TJMG seja divulgado em todo o estado. Fique com a gente, nosso programa começa agora. O Poder Judiciário Mineiro vai se aproximar um pouquinho mais dos cidadãos. O conteúdo de rádio e TV produzido pela Justiça de Minas será divulgado em todo o estado, graças a uma parceria entre o TJMG e a Associação Mineira de Rádio e Televisão. Veja só. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, assinou no edifício sede um termo de cooperação técnica com a AMIRT, a Associação Mineira de Rádio e Televisão. O convênio permitirá que matérias de rádio e TV produzidas pelo Judiciário Mineiro sejam cedidas para divulgação em todo o estado. E a comunicação ela vai fazer esse papel de levar essa informação ao cidadão, do mais humilde ao mais abastado. No evento de assinatura estiveram presentes integrantes da direção do TJMG, da Assessoria de Comunicação do Tribunal, o vice-presidente da AMIRT, Mairink Júnior, e o presidente da associação, Luciano Pimenta. As conversas sobre a parceria começaram em março de 2019. A AMIRT é uma associação que tem quase 400 afiliados de emissoras de rádio e televisão e nós temos o veículo de chegar, nós temos a condição de chegar a quase todos os municípios de Minas e a grande população, né? E as realizações do tribunal vêm a esse encontro, a mostrar, a gente tem o veículo para mostrar tudo que o tribunal tem realizado, todas as suas ações. De acordo com o superintendente de comunicação do tribunal, é motivo para comemorar. É muito importante esse convênio firmado no dia de hoje entre a AMIRT e o Tribunal de Justiça, que propicia o conhecimento dos fatos e circunstâncias que está se passando no cenário mineiro. A presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, Alessandra Mello, acompanhou a assinatura e frisou que a parceria representa a valorização da comunicação pública. A comunicação pública é um direito do cidadão, né? Está previsto na Constituição e com isso possibilita que as informações de um poder tão importante quanto o judiciário, que mexe tanto com a vida do cidadão, né? Que tem decisões e ações que podem influir tanto nos rumos da vida, em questões individuais, coletivas, as informações cheguem, maior alcance de pessoas, é muito bom. Para o presidente do Tribunal Mineiro, fazer com que mais pessoas conheçam o Poder Judiciário pode ajudar na promoção da cultura do diálogo. A informação é fundamental para que o cidadão saiba que antes de buscar o recurso judicial, o litígio, ele pode perfeitamente buscar uma forma consensual de solução do seu conflito. A AMIRT tem os meios, o tribunal tem as realizações, vamos fazer esse belo casamento entre a AMIRT e o Tribunal de Minas. Você acha a linguagem jurídica difícil? O quadro ABC do Judiciário tem a missão de descomplicar termos e expressões usados no universo do direito. Nesta edição, conheça o significado da palavra atenuante. Não sei. Atenuante, diminuir, minimizar? Atenuantes é as pessoas envolvidas no processo? Estou um pouquinho de dúvida no momento, mas atenuantes acho que é algo anterior, não sei. Atenuantes são os aspectos envolvidos num crime, que influem na quantificação da pena, diminuindo-a porque reduzem a culpabilidade do agente. São exemplos de circunstâncias atenuantes: o réu ser menor de 21 anos no momento em que cometeu o crime, ou o réu ter praticado o crime influenciado por uma multidão em tumulto.
No próximo bloco, o tema é futebol. Você sabia que a justiça também está presente nos estádios e é uma importante aliada dos clubes e torcedores? E mais, confira uma matéria sobre imóveis tombados. Os proprietários têm direito a incentivos fiscais, porém precisam cumprir uma série de requisitos. A gente explica quais são essas regras em instantes. No dia 19 de julho, o Brasil celebra uma paixão nacional, o futebol. A data foi escolhida em 1976 pela Confederação Brasileira de Desportos, a atual CBF, em homenagem à fundação do Esporte Clube Rio Grande, primeiro clube de futebol do país. O esporte movimenta milhões de reais e de corações, mas também pode ser a causa de várias demandas jurídicas. Entenda na reportagem de Silvana Monteiro. Nenhum outro esporte mexe tanto com a cabeça dos brasileiros quanto o futebol. Seja jogado em uma quadra particular, ou em um campo de várzea, ou nos estádios. É tão importante para os brasileiros que tem até uma data nacional comemorativa. Mariana Grande, não só no sobrenome, mas na forma de pensar esse esporte. Única representante do gênero feminino no time, mais do que aprender sobre dribles, passes e gols, ela está ensinando inclusão. Todo mundo pode fazer o que quiser, né? Até as mulheres. Então, futebol é uma das formas. Não só homens podem jogar, como as mulheres também. Esse atleta aí está chutando bola para o futuro. Eu quero me tornar um jogador de futebol profissional quando eu crescer. Este aqui define o futebol em um sentimento. O seu corpo, o que você sente quando você está jogando futebol? Amor. Mas nem só de amor é feita a relação bola, torcedor, jogador. Muitas vezes os ânimos se acirram e é preciso controlar a situação. Em estádios com presença de grandes torcidas, infelizmente as desordens são muito comuns. Em alguns casos, a justiça precisa intervir. Desde 2003, com a criação do Estatuto do Torcedor, os estádios contam com juizados especiais para julgar ocorrências imediatamente. No juizado mais comum são esses tumultos promovidos pelos torcedores, né? Pelas torcidas organizadas ou não, né? A questão da agressão, né? Agressão leve, as ameaças. Nós temos problema também de jogar, às vezes, jogar alguma coisa em outras pessoas, tipo líquidos, esses problemas, que normalmente é o mais comum dentro do estádio. O professor é, antes de tudo, torcedor. Ele ensina os alunos a jogar um futebol mais compartilhado e menos violento. Sou a favor da família em campo, né, de levar a criança. Eu tenho minha filha, já levei no Mineirão. Tenho saudades do Mineirão antigo. Com as duas torcidas. E isso, Mineirão dividido. Eu prefiro isso, eu sou saudosista demais. E o pequeno aprendiz sabe definir bem a lição. O Messi já jogou com o Neymar, né? Aí quando eles estão fora, quando eles estão dentro do campo, eles são adversários, mas quando eles estão fora, eles são melhores amigos. O avô que leva os netinhos para a quadra acredita que a educação pode eliminar as regras sujas do jogo. A violência, a corrupção, tudo essas coisas ruins, né, de futebol. As coisas ruins tem que deixar para trás, levar só as coisas boas, tem muita coisa boa. Recentemente, em decisão liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que todas as mulheres transexuais presas em unidades masculinas no Brasil sejam transferidas para presídios femininos. A decisão tem dividido a opinião de especialistas. Pessoas transexuais são aquelas que não se identificam com o gênero biológico. No Brasil, a parcela dessa população que cumpre pena fica em presídios masculinos em alas separadas dos outros detentos. Essa situação não é considerada ideal. Você chega lá, muitas vezes você tem seu cabelo cortado, ou você perde, né, assim, coisas que para você são muito importantes, né, assim, que é a sua forma de se ter no mundo, né? Ou seja, você não pode ter cabelo grande, você tem que não pode usar essa vestimenta X ou Y, que diz respeito à identificação dela com o gênero que elas feminino, né? Muitas
fazem um tratamento hormonal, chegam lá dentro e não podem mais. E hoje em dia, se você vai na ala, nenhuma das meninas são chamadas pelo seu nome social. Então, isso também é uma posição vexatória. A pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade Federal de Minas Gerais acredita que a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de permitir a transferência de mulheres trans para os presídios femininos é uma forma de ajudar a diminuir a violência contra elas. A maior importância seria assim, em reafirmar o dever do Estado brasileiro pela não discriminação, de pessoas LGBT e pela garantia da integridade física dessas pessoas dentro do cárcere. Desde 2014, uma resolução conjunta da Presidência da República e do Conselho de Combate à Discriminação prevê que pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. Mas esse direito nem sempre é respeitado. Mas o alegado, então, é que muitas vezes essa resolução estava sendo ignorada, significando isso a violação de direitos desse público e criando a oportunidade, inclusive, de tratamento desumano com torturas físicas e psicológicas. A decisão vale apenas para transexuais. O motivo para a exclusão das travestis, de acordo com o ministro Barroso, é o fato de elas não quererem passar por uma cirurgia de mudança sexual. Acho que ele poderia ter falado sobre isso de uma outra forma, talvez. Eu acho que se pautar numa certa aversão ao órgão biológico para determinar quem pode ou quem não pode ir, no estabelecimento feminino ou masculino, eu acho que é um pouco precário. Eu acho que, em certo sentido, torna a decisão um pouco inócua, Até porque quando a gente para pensar, quem é preso no Brasil hoje são travestis. O juiz Marcelo Lucas Pereira explica que a decisão é liminar e ainda deve ser apreciada no plenário pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se trate de uma decisão meramente provisória, cautelar, os juízes terão uma tendência de seguir os comandos dessa decisão, portanto, na prática, acolhendo pedidos que venham a ser feitos de transferência de transexual feminino para presídio feminino. O tombamento é um meio de proteger bens importantes para uma cidade. Ele ocorre depois de uma avaliação técnica e pode ser feito pela administração federal, estadual ou municipal. Proprietários de imóveis tombados têm alguns incentivos, mas para isso é preciso que a manutenção das construções esteja em dia. Confira na reportagem. Edificações que sobreviveram ao tempo e ajudam a contar a história de Belo Horizonte. No Santa Teresa, região leste da cidade, o contraste entre passado e presente chama a atenção. Para manter viva a história da capital, em 2015, 288 imóveis do bairro foram indicados ao tombamento. Frederico mora em um deles há 20 anos. Ele conta que a casa, da década de 1930, sofreu alterações ao longo do tempo e perdeu parte das características originais. A indicação para tombamento se deu quando da criação do conjunto urbano. A gente não foi solicitado ativamente por nós. Essa é a mesma situação que outras centenas de imóveis no bairro agora. E essa indicação para tombamento, que ainda não se confirmou, tem gerado problemas para a gente, para a regularização do imóvel desses acréscimos, intervenções que foram feitas ao longo das décadas desde que ele foi criado. Era uma casa velha. Como o Frederico disse, ter uma casa tombada tem seus desafios. Mas o objetivo principal do tombamento é proteger locais que tenham um valor histórico, afetivo, arquitetônico ou cultural para a cidade. O tombamento ocorre por iniciativa do poder público ou da população. A preservação da nossa história faz com que a gente consiga reviver fatos importantes, analisar de forma crítica fatos que aconteceram e perceber as mudanças sociais. Em Belo Horizonte, há quase 900 edificações tombadas. 70% delas são particulares. O tombamento impõe alguns limites quanto a alterações nos imóveis. A lei determina que antes de fazer qualquer reforma, como uma simples pintura, por exemplo, o proprietário precisa consultar o poder público. O imóvel tombado não é um imóvel congelado, mas a gente precisa garantir que as características essenciais que dão significado para aquela edificação permaneçam. Então, a responsabilidade do proprietário do imóvel tombado é manter seu imóvel em bom estado de conservação e ter sempre uma autorização do conselho toda vez que ele for fazer algum tipo de alteração.
Françoise explica que quem tem um imóvel tombado pode pedir ajuda financeira para a restauração via leis de incentivo. Aqueles que estiverem em bom estado têm alguns benefícios. Todo imóvel tombado em bom estado de conservação tem a isenção de IPTU. A gente tem a venda do potencial construtivo, que é esse espaço aéreo que a pessoa deixou de usufruir, deixou de construir em função do tombamento do imóvel. A gente transforma isso numa soma lá em unidades de transferência do direito de construir e a pessoa vende esse potencial construtivo para uma outra construtora exercer esse potencial em outro lugar. Tá? A gente tem casos de imóveis que geraram um potencial construtivo um valor maior do que o valor do próprio imóvel. Quem não preserva o bem tombado está sujeito a punições. O proprietário é notificado, é convocado a prestar esclarecimentos e caso ele continue se omitindo na conservação do seu imóvel, a gente informa o Ministério Público e ele pode ser, inclusive, penalizado judicialmente. No terceiro bloco, o Justiça em Questão fala sobre divórcio litigioso. Entenda quais são os procedimentos para o término de um casamento quando os dois não entram em acordo. Fique com a gente, voltamos depois do intervalo. Você está assistindo ao Justiça em Questão. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador Nelson Messias de Moraes, conversou com o jornalista Manuel Marcos Guimarães sobre o seu primeiro ano de gestão. O magistrado falou sobre conquistas e projetos desenvolvidos durante o período. Acompanhe. Entrevista com o desembargador Nelson Messias de Moraes a respeito do primeiro ano da gestão dele à frente do Tribunal de Justiça. Eu me lembro que no seu discurso de posse, o senhor falava que o papel da justiça é construir a paz social. Na prática, como é que isso tem se dado na sua gestão? Eu não tenho a menor dúvida que a paz social é também obra da justiça. Isso tem se dado na medida em que estamos desjudicializando, estamos indo ao encontro da sociedade, entender os seus anseios e tentar solucioná-los de uma forma consensual, como ocorreu recentemente na ocupação urbana do Isidoro, da Granja Werneck, que é a maior ocupação fundiária urbana da América Latina, que o tribunal estendeu o seu braço para solucionar esse grave conflito que poderia ter consequências inimagináveis. O senhor tem feito uma gestão muito ativa, inclusive do ponto de vista físico, com a construção de novos fóruns, inauguração de varas e até de uma comarca nova. Como que isso repercute na prestação jurisdicional, na melhoria da vida do cidadão? É evidente que as boas condições de trabalho para servidores, magistrados e todos aqueles que atuam no aparato estatal do judiciário facilita a prestação jurisdicional e lá na ponta gera celeridade e efetividade da jurisdição. E é com esse propósito, para atingir a atividade fim do Tribunal de Justiça, que nós estamos valorizando a atividade meio, construindo fóruns. Hoje nós já temos mais de 40 fóruns em construção. Vamos entregar mais de 3 dezenas de fóruns em 3 anos, planejados, licitados e construídos na nossa gestão, e deixaremos pelo menos 4 dezenas de fóruns praticamente prontos para a próxima gestão terminar e inaugurar. A entrevista completa está disponível no portal TJMG, onde também foi publicado o relatório de 1 ano de gestão. Em maio deste ano, a cabeleireira Cleusa Cruz ganhou fama nas redes sociais. O motivo? A publicação de um desabafo sobre o seu processo de divórcio. Segundo a carioca, ela passou os últimos 25 anos tentando dissolver a união com o ex-marido, com quem foi casada por 7 anos. Mas será que é preciso esperar tanto tempo para conseguir encerrar o relacionamento quando um dos parceiros não concorda com o término? Um desabafo nas redes sociais. Eu falei que no dia 19
Se o divórcio não sair, eu estou indo para a casa dele. A cabeleireira Cleusa ficou casada há 7 anos e passou outros 25 tentando fazer com que o ex-marido assinasse o divórcio. Se não tiver o papel pronto para assinar o divórcio, vai ter uma convidada especial, né? Na casa do senhor Denilson. Eu. No texto publicado em uma rede social, ela ameaçou se mudar de mala e cuia para a casa do ex. Para a história viralizar, foi fácil. Difícil mesmo é imaginar o que fazer numa situação dessas. O que você faria se estivesse no lugar dela? Eu abandonaria, esquecia, tirava isso da minha vida. Eu sumia, eu ia embora. Daria, fazer raiva e fazer inferno na vida dele ainda. Porque eu sou desses. Calma, mesmo com essas dificuldades, é possível conseguir o divórcio. Esse companheiro ele pode procurar um profissional, que seria o advogado mais qualificado, para que junte todos os documentos e possa dar entrada no judiciário numa ação de divórcio, que no caso seria um divórcio litigioso. O litigioso pode durar alguns meses. O tempo pode se estender em razão dos pedidos de guarda dos filhos, pensão alimentícia e partilha de bens. Mas, de acordo com o advogado, é possível solicitar urgência na concessão do divórcio. Violência doméstica está entre as principais motivações. Hoje, no Congresso Nacional, está tramitando um projeto de lei que, em caso de violência doméstica, as ações que tiverem esse problema específico teriam uma preferência na tramitação na Justiça. Ou seja, elas iam tramitar um pouco mais rápido. Pode ser pedido uma liminar, uma tutela de evidência, que a gente chama no direito, para que o juiz, com aquele direito já bem posto, que é inquestionável de ter o divórcio, ele resolver o divórcio e as demais questões serem resolvidas ao longo do processo. A divisão do patrimônio é feita de acordo com o regime escolhido no casamento. No entanto, além dos bens materiais, também fica a angústia. Litigioso geralmente é desgastante. É desgastante. Pensando na possibilidade de resolver amigavelmente conflitos desse tipo, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania passou a oferecer o divórcio consensual. O divórcio consensual aqui no Sejusc pode ser iniciado a partir do pedido de uma das partes, não precisa de advogado. Isso são para aqueles casos que ainda não são processos. A parte comparece ao Sejusc, que pede para marcar uma sessão de conciliação, a gente manda uma carta para convidar a parte para comparecer, a outra parte para comparecer, e havendo acordo em todos os pontos, nós conseguimos finalizar o divórcio na mesma sessão. A documentação é simples: certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos e comprovação dos bens adquiridos durante o tempo de casados. A gente consegue fazer um divórcio consensual hoje até com menos de um mês. E as partes já saem daqui com a sentença na mão, a ata da sessão de conciliação que foi realizada, que tem a sentença, e essa sentença que vai ser levada ao cartório para averbar, constar lá o divórcio na certidão de casamento. O registro do divórcio no cartório é feito em até 15 dias. A Cleusa finalmente conseguiu se divorciar. Mas para quem preferir economizar tempo e dinheiro, basta procurar o Sejusc. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite o nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.